Boa noite, Igreja do Senhor. Boa noite, juventude eleita de Cristo. Amém? Eu gostaria que as luzes ficassem assim mesmo. O pessoal que está aí da mídia. E você que está aí no seu lugar, eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento. Espírito Santo. Essas pessoas não vieram aqui por minha causa, Senhor. Essas pessoas não vieram aqui para me ouvir, Jesus. Ouvir o que eu tenho a dizer. Até porque me fugiriam as palavras, Senhor. Elas não seriam suficientes para expressar a grandeza de quem você é. E aquilo que o Senhor deseja comunicar ao coração delas nessa noite. Essas pessoas estão aqui, Senhor, por sua causa. Você é o motivo. Você é a razão, você é o elo que nos une nessa noite, nesse lugar. Foi você quem nos trouxe aqui, Senhor. Eu acredito que cada uma dessas pessoas que está aqui nessa noite chegou até esse lugar porque o Senhor desejou encontrá-las aqui hoje. Então ministra no coração delas, Jesus. Faça aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Em nome de Jesus. Então, sem mais delongas, como vocês estão vendo aqui na tela, a gente vai estar dando início a uma série muito especial durante o mês de agosto, uma série que se chama Maturidade. E hoje, especificamente, eu coloquei esse título associado ao tema principal, maturidade, que é maturidade, quando Deus te chama para enfrentar o que você evita. Esse tema é um tema muito poderoso e é um tema muito amplo. Então, a gente vai resumir algumas coisas aqui. Eu espero que nessa noite o Senhor Ele possa falar fortemente e destravar coisas no seu coração e na sua mente, enquanto eu fui ministrado, enquanto o Senhor me ajudava a preparar essa mensagem hoje. E o que eu vou falar aqui, não quero que soe para você como alguém que está preparado para exatamente falar o que essa palavra expressa, mas como alguém que, tanto quanto você, está caminhando e talvez sentado durante o caminho também para aprender sobre esse assunto tão importante que é maturidade. Meus irmãos, dentro desse tema é muito importante nós quebrarmos alguns conceitos que nós aprendemos durante a jornada da nossa vida sobre maturidade. E algumas pessoas sofrem por muito tempo em suas vidas por compreender de forma errada aquilo que se chama maturidade. E se existe algo muito importante para nós aprendermos sobre maturidade, sobre o que maturidade não é nessa noite, é que maturidade, ela não é um momento e ela não é algo linear. Ela não é um ponto de chegada. A maturidade, ela não é um destino para mim e para a sua vida. E a maior parte das nossas vidas, talvez nós estivéssemos enganados acerca disso. Por quê? Porque, poxa, talvez você chegou aqui exatamente com essa pergunta. Você viu lá o post no Instagram e disse assim: Senhor, em que momento da minha vida eu vou amadurecer? Em que parte, sabe, qual é a porta que eu vou abrir? Qual é o exato momento em que a porta vai se abrir da maturidade e eu vou poder entrar? Para que você entenda de forma mais prática, a maturidade, ela não é uma porta, ela é um caminho. Por quê? Porque a maturidade, ela é progressiva. Maturidade fala sobre crescimento, sobre construção, desenvolvimento, algo que está sendo forjado. E talvez você ainda não alcançou esse estágio. Mas deixa eu te falar, você está exatamente aonde você precisa estar nessa noite. Não de um lugar, não da AD Ágape, não do culto JFC, mas nesse exato presente momento da sua vida. E sabe, meus irmãos, quantas vezes durante esse caminho, essa jornada, durante os nossos dias nós dizemos: eu quero crescer espiritualmente,
Quem aqui já fez essa oração? Senhor, eu quero crescer espiritualmente. Só que existe um fato ligado a isso. Nós queremos crescer sem desconforto. E deixa eu te falar, não existe crescimento, não existe maturidade na zona de conforto. O melhor tempo de Deus para a nossa vida é liberado exatamente nas zonas de confronto. É ali onde o Senhor nos encontra. O lugar que nós evitamos. Por quê? Porque são esses lugares onde habitam as nossas inseguranças. São nesses lugares onde habitam os nossos medos, as nossas maiores frustrações. Então, por que muitas vezes nós não alcançamos o resultado dessa oração, desse desejo que nós entregamos e apresentamos diante de Deus? Poxa, Deus, eu tenho orado tanto para crescer espiritualmente e eu não tenho visto isso. Porque, meu irmão, se você pega um caroço de feijão e deixar ele no pacote do mercado o resto da vida dele, ele só vai ser o caroço de feijão pro resto da vida dele. Mas se você pega aquela semente e lança sobre a terra, o que é que vai acontecer com a semente? Ela vai morrer. E a partir desse momento de dor, por assim dizer, para aquela semente, no rompimento da sua casca, vai acontecer o quê? O crescimento, a germinação. Para que um pouco mais na frente possa vir os frutos. E a pergunta que eu quero fazer para você nesse momento, baseado nisso que eu acabei de falar para você, é a pergunta seguinte: você está disposto a correr para a zona onde Deus quer amadurecer você? Será que você está disposto, meu irmão, minha irmã, a se lançar nessa terra e morrer de uma vez? E morrer não está aqui ligado ao sentido literal, mas sobre abandonar. E já levando o teu pensamento agora para outro conceito sobre maturidade. É que maturidade, ela não é sobre, como é que eu posso dizer? Como eu acabei de falar, não é sobre uma porta e não é sobre um momento que você está esperando chegar na sua vida. Uma etapa que você vai atingir. Mas maturidade, diga comigo, maturidade. Maturidade é escolha. Sabe por que você não amadureceu até agora? Porque talvez você não tomou essa decisão ainda no seu coração. Talvez você ainda não se lançou no exato lugar que você precisa se lançar, para que esse momento ele chegue na sua vida. Para que de fato você entre no caminho que você precisa estar e trilhar o caminho de crescimento que Deus ele tem para você. E relacionado a isso, quando nós falamos sobre maturidade, é muito fácil nós lembrarmos de algumas pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes agem como imaturas. Pessoas que parecem que não cresceram, que não evoluíram. É muito fácil nós lembrarmos disso. De algumas atitudes que algumas pessoas tiveram conosco, ou com outras pessoas. Mas deixa eu te falar, eu quero que você saia daqui hoje, aprendendo que maturidade não é sobre o outro, mas é especificamente sobre o que Deus ele tem com você. Hoje não é noite de você olhar para o lado. Hoje não é noite de você dizer para o irmão isso ou aquilo. Hoje é a noite de olhar para você mesmo e entender o que é que está precisando amadurecer aí dentro. E eu separei 4 pontos para nós falarmos dentro desse tema hoje. Queria que a mídia colocasse aqui na tela. O primeiro ponto: maturidade não é sobre evitar medos, é entrar neles
com Deus. Olhe como isso é forte, meu irmão. Quantos e quantos tempos e momentos da sua vida você evitou os seus medos? Até essa noite, porque nessa noite, a partir daqui, você não vai mais evitá-los, você vai entrar de cabeça neles, porque você vai sair daqui com convicção de que Deus está contigo hoje. Talvez você não tinha tanta clareza sobre isso, mas eu tomei posse da oração que o Rafa fez aqui no momento da intercessão. Senhor, traga clareza aos meus olhos. Porque às vezes é o que nos falta, meu irmão. Está na nossa frente o caminho e a decisão do crescimento, mas nós barramos porque nós evitamos. Achamos que maturidade é exatamente evitar esses medos para que eu siga no caminho do crescimento, só que o teu crescimento está exatamente no caminho do medo. O caminho que você tanto evita. O vale da sombra da morte. E talvez você está se cansando. Por quê? Porque você só tem colocado como foco e objetivo de vida os pastos verdejantes. Mas para chegar lá você precisa atravessar os vales da sombra da morte. E entender que você não está sozinho, mas que existe um pastor que carrega um cajado sobre as suas mãos para te guiar, para te orientar, para te fortalecer nessa caminhada, meu irmão. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque Ele está contigo. E dentro desse primeiro ponto, eu queria levar você para o primeiro texto que nós vamos ler nessa noite. Se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 9. Josué, capítulo 1, versículo de número 9. Maturidade não é evitar medos, é entrar neles com Deus. E esse texto vai ser um texto que você vai ver que ele é fundamental para isso que nós estamos falando agora, porque Josué é um personagem bíblico que vai retratar exatamente esse primeiro ponto. E olha o que é que esse texto diz aqui, ó. Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes. Você percebeu isso aqui, meu irmão? Não é sobre o Pedro que está com o microfone na mão falando para você agora aqui. Foi o próprio Deus que estabeleceu essa palavra sobre a vida de Josué. Não fui eu que te ordenei, cara. Não fui eu que te chamei, Mateus. Não fui eu que te chamei, Luana. Não fui eu que ordenei você, Sebastião. Talvez, meu irmão, as palavras que os teus pais lançaram sobre ti se frustraram quando você pisou nesse lugar. Talvez quando você saiu de casa, alguém saiu decepcionado com você. E você saiu frustrando alguém, alguns pensamentos que algumas pessoas tinham ao seu respeito. Mas deixa eu te falar, não foi Ele que te ordenou. Não foi Ele que te chamou. Não foi Ele que te falou. E olha só a missão que estava sobre os ombros de Josué. Liderar um povo fácil? O povo de Israel era complicado, meu irmão. Povo difícil. Segundo, ocupar uma terra cheia de inimigos. E por último, na missão desse cara, o ponto mais simples da missão dele, substituir Moisés. Diga aí, meu irmão. Só barbada, né, na linguagem do gaúcho. Deixa eu te falar, meu irmão, teu chamado pode ter a ver com várias outras coisas, menos com facilidade. E menos de zona de conforto. Sabe por quê? Quando Deus ele chama Josué, ele diz assim, ó, vai lá, relaxa, vai ser fácil. Foi assim que ele disse?
trazendo para o nosso contexto agora, era como se Deus estivesse dizendo assim para ele, ó, vai ter medo, mas vai tendo a certeza de que eu estou contigo. E é essa clareza que você precisa trazer no seu coração hoje. Vai ter medo sim, meu irmão. Vai ter vale da sombra da morte sim. Vai ter comparação sim. Vai ter insuficiência de capacidade sim. Mas guarde isso no seu coração hoje. Ele está contigo. Não tenha medo. Sabe qual é a resposta que nós temos quando o medo ele começa a ser gerado dentro do nosso corpo? O que eu acabei de falar para você. O teu cérebro parece que começa a trabalhar numa engenharia reversa. Sabe, no momento em que você se sente tão fortalecido, tão inspirado a cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer, a realizar alguns planos que você estabeleceu para você. E quando você se dá de cara que precisa começar, o teu cérebro começa a jogar substâncias de medo dentro do teu corpo e você começa a se comparar. Ah, mas eu não faço parte de um ministério tal, porque se eu estivesse lá, o pastor tal iria me ajudar. Eu não faço parte daquela base missionária que talvez me daria muita bagagem de conteúdo para que eu fosse o missionário das nações. Você começa a se comparar. E logo em seguida você começa a perceber insuficiência de capacidade dentro de você. Você tem noção? Vocês são uma coisa. Quando a gente lê sobre esses caras, Josué, sobre Moisés, pelo fato desses nomes estarem em grandes histórias bíblicas, nós achamos que isso que eu estou falando para você agora não passou pelo coração deles, cara. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite é que você tenha clareza de visão e compreenda que o cenário que Josué viveu lá, apesar das coisas serem um pouco diferentes, os recursos serem um pouco mais escassos, mas cara, o medo já existia lá. A comparação já existia lá. A insuficiência, você acha que Josué não duvidou da capacidade dele, meu irmão? Ele poderia ter parado, cara, e ter dito assim, meu Deus, eu nunca vou ser como Moisés, cara. Deus nunca vai me dar as ferramentas que deu para aquele cara para lidar com essas pessoas. E deixa eu te falar, quando Deus disse para ele que mesmo com medo ele deveria, e você acha que as coisas se tornaram mais fáceis ou não? E talvez você esteja se perguntando aí, mas o que é que isso tem a ver com maturidade? Exatamente tudo que você precisa aprender nessa noite. Sabe por quê? Porque quem tem maturidade não vai olhar para as suas capacidades, vai entender que não são sobre os seus recursos, que não é sobre a sua força, que não é sobre o quanto você tem disposição. Quem tem maturidade entende que mesmo com medo, mesmo não sendo a pessoa mais adequada, mesmo não tendo a melhor capacidade para exercer o que Deus te chamou para fazer, Ele está contigo. E talvez naquele momento, nesse momento agora, você não tenha essa maturidade. Mas deixa eu te falar, sabe como é que você vai adquirir essa maturidade? Quem tem maturidade é quem continua caminhando. E existe algo que é pouco falado sobre isso. Maturidade não é ausência de medo. É confiar em Deus mais do que a própria capacidade. O medo é sinal de que nós estamos prestes a crescer. E sabe o que é que Deus vai fazer? Ele não vai te deixar de molho para que no tempo oportuno Ele te... Sabe o que é que Deus vai fazer? Deus vai te empurrar para essa zona de medo, de insegurança. Mas não para te expor, aprenda isso. Não para te mostrar o quanto tu é fraco, para que você passe vergonha.
mas para te fortalecer, para te forjar, para te amadurecer. E eu quero partir já para o segundo ponto. Queria que a mídia colocasse aqui na tela. Jesus também teve medo, mas não deixou o medo decidir. Você acredita nisso? Ah, mano, tu estava falando sobre Josué. Beleza, Josué sentiu medo, mas Jesus, mano. Espera aí, meu irmão. Talvez você tenha aprendido errado, mas deixa eu te falar. Quando ele desceu, ele era 100% homem. Tão frágil quanto nós. Tão medroso quanto nós. Mas a postura de Jesus emite exatamente a maturidade que nós devemos adquirir na nossa vida. E decidir, e tomar posse, e escolher, que é justamente não deixar o medo ser o árbitro das nossas decisões. E uma base bíblica para isso se encontra, se você puder abrir, em Lucas capítulo 22, no verso de número 42. Aqui o contexto em que Jesus está é ali no Getsemane. E ali o Senhor ele começa a orar, ele começa a falar com o Pai, ele começa a expressar o que está no seu coração. E talvez o que falta na sua oração nessa noite é exatamente você conseguir não orar pelo que os outros estão orando, não orar pelos movimentos que muitos estão criando, mas orar expressando exatamente o que está no seu coração, meu irmão. Você já parou para reparar que às vezes a gente vai orar com uma autossuficiência tão grande que a gente tem vergonha de mostrar os nossos próprios erros e aquilo que está dentro do nosso coração? É difícil alguém orar assim, ó, começar uma oração assim: Jesus, eu estou com medo. Jesus, hoje eu estou tão angustiado. Jesus, hoje a insuficiência bateu na minha porta, Senhor. Senhor, hoje eu estou me comparando tanto e isso está me levando para a angústia, Senhor. É difícil a gente orar assim, porque geralmente a gente já quer pular para a parte das petições. Senhor, me fortalece, Senhor, me dá graça, me ajuda a viver meu chamado. Só que, meu irmão, para que a gente chegue nessa etapa, nós não podemos nos esquecer que o caminho vai ser necessário passar pela angústia, cara. Vai ser necessário sentir essa insuficiência de como se as suas forças não fossem o bastante. Mas deixa eu te falar, talvez até esse exato momento você não orou sobre isso. Mas nessa noite é noite de você orar sobre isso. Não orar sobre a força que você precisa, mas apresentar a fraqueza. Apresentar a força que você não tem diante dele. Porque deixa eu te falar, a Bíblia fala que o Senhor ele colocou a eternidade dentro de nós. Você acredita nisso? Quando o Senhor te fez, quando o Senhor te permitiu nascer e você chegar até aqui, o Senhor ele colocou ali já nos primeiros momentos de vida a eternidade dentro de você. E talvez você não tenha compreendido isso até aqui, mas deixa eu te falar. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Talvez você chegou aqui e disse: eu não tenho força. Mas na eternidade tem um lote de forças suficiente para você. E esse lote não se esgota. Essa fonte ela é inesgotável. Essa eternidade que colocou dentro de você, ela não compara você com outros que talvez sejam melhores. Até porque a missão que Ele te chamou para viver é especificamente exclusiva. Não olha para o lado, é para você. E tudo o que você precisa está exatamente aí. Meu irmão, e por que eu não sinto? Por que eu não vejo? Por que eu não percebo essas coisas? Por que me falta compreensão de algumas coisas a respeito do que eu preciso
para continuar nessa caminhada, para viver o melhor tempo do meu chamado. Maturidade. Talvez você parou, meu irmão. E maturidade é sobre continuar. Não vai adiantar você parar e ficar tentando entender, não vai. Maturidade se adquire no caminho e não em quem pensa demais. Lucas 22, 42, olha só o que Jesus disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Meu irmão, isso aqui é extraordinário, cara. Você sabe o que foi que Jesus acabou de fazer aqui? Exatamente o que ninguém espera de um líder espiritual. Jesus acabou de expressar e mostrar o seu medo, a sua insegurança. Jesus suou sangue, mano. Para você entender o nível do sofrimento e do peso de angústia e de medo que estava sobre Cristo ali naquele momento. Mas, cara, se o nosso mestre, a nossa referência, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, sentiu, quem somos nós para anular isso? E olha só que interessante, cara. Jesus pega tudo isso e ele não sai correndo para contar para os outros. O que é que ele faz? Ele se reserva e vai falar com Deus. Talvez seja exatamente isso que você está precisando fazer, meu irmão. Calar sua voz externa e fazer com que o seu coração expresse no secreto aquilo que você está sentindo. E Deus vai te tocar exatamente aí onde você está precisando. Exatamente aí onde a pessoa que está do teu lado não sabe onde você precisa. E foi exatamente nesse lugar de rendição, nesse lugar onde Jesus expressa a sua angústia, no Pai, com medo, angustiado, a sua carne sendo moída por dentro a ponto dele sangrar, que ele venceu tudo isso. Não porque ele não teve medo, mas mesmo com medo, ele obedeceu. E talvez algumas coisas você ainda não conseguiu romper, alguns níveis você ainda não conseguiu acessar, porque você parou achando que aquele medo era justamente para não te fazer prosseguir, porque aquele não era o caminho. Mas deixa eu te falar, muitas incertezas e possibilidades virão nesse caminho que você está trilhando. Mas tudo o que você precisa fazer é continuar obedecendo ao comando que Ele te deu, para que você permaneça. Porque quem é maduro permanece. Você acredita nisso? Quem é maduro avança, meu irmão. Quem é maduro não para, não se deixa levar, não deixa o medo tomar as suas decisões, mas entende que essa responsabilidade, esse controle sobre o que você precisa fazer e as atitudes que você precisa tomar, elas não estão na sua capacidade, mas estão exatamente no Deus, que você dobra os seus joelhos e confessa diante dele aquilo que você está sentindo. E eu já quero partir aqui para o terceiro ponto, que diz o seguinte: mídia, me ajuda. Terceiro ponto. Esse é o quarto. Volta mais um. Glória a Deus.
O terceiro ponto, elas não conseguiram encontrar ali. Mas o terceiro ponto eu falo o seguinte: a fé madura age, mesmo sem garantias. E o texto baseado nessa palavra se encontra no livro na carta de 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 7. Quando Paulo ele vai estar orientando Timóteo, vai estar inspirando Timóteo sobre a fidelidade. E olha só o que aqui esse texto diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E eu quero que você repita com força, diga comigo: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E uma coisa que eu quero que você aprenda nessa noite é que maturidade é sobre ter domínio próprio. Por quê? Porque especialmente quando o medo ele tenta nos dominar, as nossas inseguranças, elas tentam paralisar a nossa vida, é que nós precisamos de quê? Domínio próprio. Para não permitir que essas coisas nos paralisem, nos dominem. E a fé madura, ela não precisa de segurança emocional para obedecer. Por quê? Porque alguém que é emocional vai esperar sentir para agir. E algo que a psicologia ela explica é que os nossos sentimentos eles precisam de respostas, senão nós estamos constantemente trilhando um caminho de frustração. Porque você coloca esperança, você coloca expectativa, você sente, e os seus sentimentos, de alguma forma, você pensa, e nós achamos que eles devem ser correspondidos. Só que deixa eu te falar, sentimento é instável. E eu não estou falando aqui de alguém desequilibrado emocionalmente, sentimentalmente. Eu falo de alguém como nós. Ou melhor, eu não sei como está o seu coração hoje, se equilibrado ou desequilibrado emocionalmente. Você está no lugar certo para aprender sobre isso. Mas deixa eu te falar, você não pode basear o centro da sua fé, acreditando que ela vai amadurecer, nos seus sentimentos. Porque não vai. Porque no momento em que você estiver bem, Gabo, você vai achar que a sua fé vai estar bem, o seu nível de maturidade vai estar. Mas e no momento que as coisas derem errado? Você vai largar todo o caminho de maturidade, de crescimento que o Senhor te forjou, só pelo que você está sentindo? Como nós acabamos de ler aqui no ponto 3, meu irmão, a fé madura ela age mesmo sem garantias. Por quê? Porque Deus não te deu espírito de covardia para você parar. Deus não te deu um espírito que permite que o medo te paralise, mas Ele te deu um espírito de coragem, de amor e de moderação. Em algumas outras versões vai falar sobre domínio, sobre equilíbrio. E um exemplo bíblico muito importante vai estar lá em Mateus capítulo 14. Quando os discípulos estão atravessando o mar, e um rapaz chamado Pedro, por coincidência, ele sente medo compartilha com o sentimento de medo juntamente com os discípulos que estão com ele no barco. Só que Pedro ele tem uma atitude diferente ali naquela situação. Pedro, ele ouve a voz de Jesus mesmo sem ter a certeza se é ou não o seu mestre. Mas ele lança uma palavra e diz assim: Senhor, se é você mesmo, me permita ir andando até você sobre as águas. Olha só o que é que o texto diz. Mateus capítulo 14. Mídia, me ajuda. Mateus capítulo 14.
a partir do versículo 28. Mateus capítulo 14, a partir do verso 28. Capítulo 14, a partir do versículo 28. Mateus capítulo 14. Está no capítulo 1 aqui. Por incrível que pareça, foi o único que eu não anotei. Mateus 14. Glória a Deus. Aí, aleluia. E olha só. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Continua. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve o quê? E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Isso é muito interessante, por quê? Porque você vê que Pedro, ele teve uma atitude louvável no primeiro momento. Ele teve coragem, cara. E às vezes é o que nos falta em muitos de nós. A coragem para ter a iniciativa de tomar uma atitude que muitas vezes prova a nossa fé e a nossa maturidade. E Pedro, ele começa a andar sobre as águas e ele começou bem. Só que quando o vento bateu, o texto disse que ele começou a afundar. E Jesus não repreendeu ele por ele tentar andar sobre as águas, mas porque ele começou a duvidar depois que o vento soprou. E alguém que exerce maturidade, alguém que tem maturidade, é alguém que apesar dos ventos, ele continua acreditando, ele continua caminhando. E meu irmão, imagina só o tamanho do desafio, cara. Às vezes a gente tem medo de entrar no mar de dia. Imagine no meio de uma tempestade à noite. O mar embaçado pela neblina. E sem ter a certeza se era exatamente o mestre ali. Mas às vezes o que nós precisamos é exatamente disso, meu irmão. Um passo para mudar a convicção. E talvez o sentimento que os discípulos compartilhavam de medo ali paralisou todo mundo. Mas alguém tomou uma atitude diferente. De dizer: Senhor, eu não tenho certeza, mas se for o Senhor, derrama ousadia agora. Eu nunca vi ninguém andar sobre as águas, mas se é o Senhor, eu quero ser o primeiro a estar contigo no meio dessa tempestade caminhando. E parecia impossível, meu irmão. Parecia impossível, Bruno, sair lá do Equador e estar aqui vivendo o que tu está vivendo aqui hoje. Parecia impossível sair de uma prisão como testemunho do irmão Carlos e estar vivendo o que está vivendo aqui hoje. E à medida que ele está caminhando, ganhando a sua liberdade, parecia impossível. Parecia impossível, Cris, sair das ruas abandonadas do Rio de Janeiro e estar vivendo o propósito que Deus chamou na tua vida hoje. Parecia impossível para mim. Nos primeiros meses de gestação da minha mãe, o meu pai chegou alcoolizado em casa e deu um chute na barriga da minha mãe.
E a minha mãe, preocupada, sofreu pra caramba fisicamente. E quase nos perdi. E talvez eu não estivesse aqui e isso parecia impossível. Mas aconteceu, meu irmão. Eu cheguei até aqui. Você chegou até aqui. Pare e pense, alguma coisa que aconteceu exatamente, não precisamente hoje, mas até esse presente momento da sua vida, algumas coisas que talvez não permitiriam você chegar até aqui, um dia foram impossíveis, mas aconteceu. E sabe por que você está aqui? Porque você continuou, cara. Mesmo sem saber se a água iria estar firme para segurar teus pés. E talvez em algumas áreas da sua vida, você ainda tem se preocupado em saber se sabe colocar o pé de novo, vai sustentar, se eu vou afundar, o que é que vai acontecer? Mas meu irmão, essa segurança não depende de você, porque só quem tem poder para fazer Pedro andar sobre as águas é Ele. Não se apega aos outros discípulos que estão no barco gritando, apavorados. É um fantasma, nós não sabemos quem é, nós vamos morrer, essa tempestade a qualquer momento vai sucumbir o nosso barco, já era. O Messias veio e a gente perdeu o rumo, e agora? Mas nada estava perdido, meu irmão. E assim como foi lá, também não está perdido para ti, meu irmão. Jesus tem um caminho de vitória preparado para ti, cara. Existe uma herança preparada para os filhos maduros. E os filhos maduros, eles não vão parar pela tempestade. Os filhos maduros não vão parar porque a terra está cheia de inimigos. Os filhos maduros não vão parar se comparando com Moisés. Os filhos maduros não irão parar pelos leões, pelos ursos que atravessarão seu caminho. Mas os filhos maduros continuarão cuidando das ovelhas. Mesmo que seja no secreto escondido, os filhos maduros vão subir o monte em secreto e vão entender em Deus qual é a atitude que Ele precisa tomar para guiar as pessoas que dependem da sua decisão. E pare de pensar só em você, não seja egoísta a tal ponto. O teu medo te paralisa hoje, mas o resultado também vai parar. Porque não é sobre você. Olha só quantas pessoas estão me ouvindo agora. Se eu tivesse parado, quantas pessoas perderiam a chance de estar ouvindo essa mensagem hoje? E outras oportunidades que eu tive de levar o Evangelho. Quantas e quantas pessoas deixariam de ser abençoadas por você, se você não tivesse chegado até aqui? E se você chegou aqui sem acreditar em você mesmo, eu quero dizer para você que Deus ainda acredita em você, meu irmão. Tira da cabeça os motivos que você tem para parar. E começa a trazer à memória o que nos traz esperança. Nós oramos sobre isso hoje na abertura desse culto. Senhor, nos ajude a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque os nossos dias estão cercados de tantas notícias ruins. Coisas que nos afetam, que nos prejudicam, que nos paralisam, que nos dão medo. E nós começamos a nos questionar exatamente como o Rafa orava aqui: Senhor, como é que vai ser o meu futuro? Será que vai dar tempo casar? Será que eu vou viver os sonhos de Deus para mim? Será que eu vou conseguir viver os planos que eu mesmo fiz para mim? Maturidade é sobre alguém que acredita, meu irmão. Então não deixe de acreditar. Não deixe de acreditar. Porque a maturidade, ela vai estar sempre do outro lado do medo. O lugar que você evita. Deus não vai te poupar do sofrimento. Porque se Ele te poupar do sofrimento, Ele também vai estar te poupando dos resultados extraordinários que esse sofrimento vai gerar em você. Entenda, essa balança não é desproporcional. À medida que o Espírito, o mesmo Espírito que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado,
É o mesmo Jesus que também está, o mesmo Espírito que também está te levando para esses desertos da sua vida, está te conduzindo para esse sofrimento, não para te expor, não para te fazer parar, mas para te forjar e fazer com que você veja os resultados que você mesmo espera em você. E você só vai viver isso se você tomar a decisão de amadurecer nessa noite. Acredite, meu irmão. Traga à memória a esperança, porque nada está perdido. Eu não sei quantas vezes você já ouviu isso, mas você não está sozinho, cara. Deus está contigo no meio desse deserto. E já indo para o final, eu quero partir aqui para o ponto 4. Acredito que a mídia consiga colocar agora ali. Coisas que ninguém te conta sobre a maturidade. Primeiro ponto, joga na tela para nós. Você pode crescer e parecer menos espiritual aos olhos dos outros. Quem aqui já tinha ouvido isso? Aprendi quando eu estava estudando sobre isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque a nossa forma de amadurecer, a gente acha que é comparando nossos processos com os dos outros. E as pessoas também que estão ao seu redor, as pessoas que você dá ouvidos, você acaba permitindo traçar esse plano que é seu. Cara, se a vida é sua, quem são as pessoas para dizer se você está atrasado dentro do plano de Deus, que Deus escolheu e preparou para ti? Só você e o Espírito Santo sabem o que vocês estão construindo em secreto. Então, para alguns, vai ser perda. Para alguns vai parecer que você está menos espiritual. Mas você está crescendo, cara. Porque talvez as pessoas não vão compreender e elas não precisam, aprenda isso. Mas você e Deus sabem exatamente as áreas que você precisa trabalhar para crescer, cara. Você mais do que ninguém conhece os caminhos que você precisa trilhar para que algumas coisas desarnem você. Então leve em consideração isso. Próximo ponto. Próximo ponto, mídia, na tela. Esse aqui é bem interessante. Deus vai te chamar para coisas que você não se sente preparado a fazer. E esse desconforto é o terreno da formação. Talvez você saiu da sua igreja, meu irmão, para vir fazer essa escola missionária de louco. E você não sabia com que recursos, com que capacidade, com que influência e como você chegaria. Mas você chegou. E está sendo doloroso viver aqui dentro. Mas, meu irmão, a pessoa que adquiriu a maturidade, ela vai entender que esse terreno é exatamente o terreno em que Deus está te forjando. O terreno que você não queria vir, o chão que você não queria pisar, a tempestade que você não queria caminhar sobre ela, é exatamente ela, é exatamente para cima disso aí que Jesus está te chamando para correr. Porque como eu acabei de falar, se Ele te poupa e não te chama para essa zona de confronto, você também não vai conseguir alcançar o resultado que esse terreno de formação, somente Ele vai ser capaz de gerar em você o que uma vida inteira de alegria e satisfação não seria capaz de gerar. Próximo ponto. Maturidade às vezes parece retrocesso. Sabe quando você está mais calado e está ouvindo mais? Para algumas pessoas elas estão dizendo que você está regredindo. Poxa, cara, tu falava mais. Tu era mais
E as pessoas costumam colocar esses rótulos em nós, porque para elas maturidade é uma coisa, mas para você é outra totalmente diferente. E como eu falei aqui no início, a maturidade ela não é sobre quem está aí do teu lado, aí, é exclusivamente sobre você. Não dá para ficar dizendo, medindo pela minha régua, quem é maduro, quem é imaturo, quem agiu de forma adequada, quem não agiu, baseado nas minhas experiências, não. Mas dá para saber aonde eu tenho crescido, aonde eu tenho evoluído, pelo caminho que eu tenho me permitido trilhar. Maturidade às vezes parece retrocesso, menos fala, mais escuta, menos certeza, mais entrega. Talvez para algum de nós que estamos aqui hoje seja exatamente isso que nós estamos precisando fazer. Ficar um pouco mais em silêncio, cara. E o fato de mais escutar aqui não é só dar ouvidos às pessoas, mas principalmente a voz que aponta os destinos e as direções para a tua vida. A voz daquele que te encontra no secreto. A voz que trata as feridas que você tanto evita. A voz que vai falar exatamente naquele ponto que você não queria conversar com ele sobre isso. Essa voz vai te chamar para esse lugar. E embora não exista tanta certeza, mas que haja mais entrega. Glória a Jesus. Próximo ponto. Fugir do confronto hoje pode te deixar imaturo por anos. Meu irmão, tudo aquilo que nós postergamos, tudo aquilo que a gente deixa para depois, pode ter certeza que os resultados também vão ficar para depois. Todas as palavras que você está esperando serem estabelecidas e cumpridas na sua vida, que você tem deixado de lado, os resultados também estão sendo deixados de lado, porque uma coisa não anula a outra. E não é sobre recompensa, é sobre alguém que continua caminhando, mesmo com medo, mesmo com várias possibilidades, mesmo inseguro, entende que a zona de conforto não vai te proporcionar nada. Você precisa correr para o combate, para onde dói, para o medo, encarar de verdade. Parar de achar que esse medo de você mesmo, dessa atitude que você precisa tomar, e talvez só está faltando coragem, você só precisa enfrentar ela. E ela não é maior que você e muito menos maior do que o seu Deus. Você acha que foi assim para todos os exemplos bíblicos que nós citamos aqui hoje? Não, meu irmão. Não foi fácil para os caras, você acha que vai ser fácil para você? Mas só vai se cumprir para aqueles que estão dispostos a trilhar o caminho da maturidade. Entender que não é sobre o que você pensa, sobre o que você quer, sobre o que você almeja, mas sobre alguém que mesmo com dúvida, mesmo caminhando fraco, incapaz, alguém que confia na força do seu Deus. Você quer crescer, meu irmão? Então pare de fugir dos lugares que Deus está te levando para te curar. Você quer amadurecer, meu irmão? Pare de fugir das dores que Jesus está querendo sarar. Quando você está doente, o que é que você faz? Você corre para o médico. Então é esse lugar que você está evitando, que você precisa ir. E correr com pressa. Porque o Senhor está chamando uma geração para esse tempo. E não uma geração que recebeu um espírito de covardia, mas uma geração que foi forjada com espírito de coragem, de amor e de equilíbrio. Você quer amadurecer, meu irmão? Você quer crescer? Entra no teu quarto.
Entra no teu secreto. Encara aquela oração difícil. Diga sim para os desafios que tem experimentado você nesse tempo. Diga sim para aquilo que tem te assustado. E você vai ver que você vai começar a romper os limites aonde a sua capacidade não consegue chegar. Fique de pé comigo nessa noite. Como eu acabei de falar para você, a maturidade ela sempre vai estar do outro lado aonde o medo se encontra presente. Então, quanto mais você evita esse lugar, mais medo você vai adquirir e mais imaturo você vai se tornando. E eu quero dizer para você, meu irmão, não dependa só das pessoas que estão ao seu redor. Aprenda uma coisa, você não está sozinho nessa jornada. Feche os seus olhos nessa noite.